disso nas lives, né? Relaxa. Não, estamos gravando. Eu depois dou uma cortada aqui, não tem problema nenhum, não. Se precisar, mas você também é chamado de passapano também? Você é muito chamado de passapano ou tu é mais... sou chamado de passapano. Sou de passapano, mas eu gosto, sabia? Quando... Me dá uma ISO. Parece que a terapia está em dia. eu acho que o pessoal é de lua. Se ele não concorda contigo, tu é o cara do caos. Mas se o cara concorda, ou se não concorda, tu tá passando pano. Em qualquer lado que tu for, alguém então tá no caminho certo. Eu acho mas e é legal mudar de opinião também. Eu quando estou do outro lado, também às vezes tenho esse sentimento também. Vendo outros tipos de programas, de debate, de economia, política, a gente se vê às vezes assim, né? Também. Claro. Quem não muda de opinião é o pior de todos, né, cara? Que é a pessoa mais cabeça dura. Medina, o quadro Passa Pano, eu vou te mandar figuras históricas ou situações históricas do Botafogo e você avalia, conforme a sua visão, se meio Raul Gil, né, no chapéu, se você passa pano ou não. Se você passar pano, a gente fala na hora do nome e esclarece que você passa pano. Se você não passa pano, a gente passa para o próximo até encerrar, porque a escola João Kleber de TV aqui, gostamos, para o final fica sempre a polêmica. Fechado? Vou te mandar aqui no chat privado, você olha e fala, passa pano ou não? Vamos para o primeiro nome aqui. Passo pano. Passa pano? Passa pano para piscadinha do Marlon Freitas, Rodrigo Medina. Por que você passa pano para piscadinha do Marlon Freitas? Porque eu acho que ali foi um contexto. A gente parecia que a piscadinha era uma parada de perdemos o jogo que ele achou que estava tudo bem, a gente tomando, estava 3-3. Acho que o erro principal é depois ter batido rápido a falta, que o empate nos servia. A vaca tinha ido para o brejo, meu amigo, garante o empate. O erro é depois ter acelerado o jogo, que o jogo era para ter acabado ali. E aí eu posso ser como advogado do... Eu não sou formado em direito, mas se eu sou advogado do Marlon, no tribunal, eu falaria. A piscadinha dele foi para o time falar, tá bom, cara, 3-3 é nosso. Estava 3-0, segura, meu irmão. A gestão de prejuízo. É por isso. E acho que é superestimado e é aquilo que você falou. Precisamos ter alguém para odiar e simplificar, que a gente vive a era da simplificação, tanto das soluções como dos culpados. É isso, é ele! Pronto. Vamos todos dormir em paz. A resposta simples para problema complexo, né? Isso. A humanidade não é só no Brasil, não. Sim, a humanidade, basta ver o que o Rummenigge falou agora sobre o futebol mundial, né? Super salários, treinadores, Marinax, que todo mundo quer aqui, demite treinador, se ofereceu para ser treinador e assiste o jogo colado no banco de reserva. Eu vi o jogo e ele não fica lá na tribuna, ele fica colado no banco. Só falta acender um charuto para a galera dizer, traz o Emil aí, não sei o quê. Eu brinquei com o Depp, Del. Se vem ele e o Texo juntos numa sociedade, é tipo o Eurico e o Petralha juntos. Imagina, não tem como, cara. Faz sentido. Vou te mandar a segunda aqui. Rodrigo Medina. Não passo pano. Tu não passa pano? Eita, rapaz. O que me fez não votar nele. Caraca. Opinião é opinião. Terceiro aqui, Rodrigo Medina. Não passo pano. Não passa pano? Rapaz. Então vamos para o quarto aqui. Jamais passaria pano. Meu amigo. Caraca. Polêmicas, pessoal. Tem certeza. Vou deixar você refletir sobre esses três. Se quiser, no final pode mudar, tá? Não, o passar pano seria eu absolver essa pessoa, não é isso? Sim, isso. Tirar o chapéu. Então tá bom. Exatamente. Não, porque eu fiquei com medo da tua reação. Eu estou sendo muito burro, porque essa é muito óbvia. Não, a gente está aqui na escola de João Kleber de TV. Não, o Luiz Castro já passa pano. Então já falei que, cara. Foi mal, desculpa. Não, tudo bem. Passou pano, revelou. Chamar burro da nisso. Não, jamais.
Pô, a pessoa mais inteligente que eu conheço, das mais inteligentes. Você passa pano para Luiz Castro, Medina? Passo, sim. Por quê? Hoje mais do que antes. Eu Sério? antes estava naquela atiradeira, naquela flecha Luiz Castro, mas hoje, conhecendo cada vez mais a necessidade de protagonismo, ao meu ver, errônea, que ele poderia ter o protagonismo também permitindo outros personagens ao lado dele, do John Textor, eu acho que... primeiro, que a época eu já entendia o contexto, Cristiano Ronaldo, tudo mais, e muito dinheiro. E segundo, que eu vejo que realmente o Textor não faz a menor questão de manter treinador. De manter, ele diz que todo mundo é substituível, e eu não sei até que ponto se ali uma conversa efetiva poderia ter. Então, passo o pano. Perguntem para mim se eu preferisse Luiz Castro. Quando saiu o Paiva, eu aceitaria o Luiz Castro de boaça de técnico. Porque, cara, errou. Mas, eu penso melhor Botafogo. É o que diz o Gabiru. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Entendeu? E o Luiz Castro, a gente teria sido campeão de 23 tranquilamente. Primeiro, porque na segunda janela ele ia corrigir os erros que faltavam no elenco. Que ele era homem. E outra coisa, se a gente hoje treina no Lonier, deve-se única e exclusivamente, primeiro, aos irmãos de Moreira Salles, que quando tiveram a visão de comprar ali o terreno, que foi chamado de puxadinho por dirigentes amadores do Botafogo. Esse puxadinho. E o Luiz Castro, que foi lá, quase caiu um negócio na cabeça dele, naquele campo anexo. Levaram lá no negócio do Exército, da Marinha, não me lembro, da Aeronáutica, um desses, das Forças Armadas, e não gostou. E é um espaço até bom, mas ele não gostou, porque é logística. E aí ele chegou lá no Lonier e falou: é aqui. Teve a visão e nos ajudou a construir essa... Eu até acho que o Luiz Castro, algum dia, eu tinha um sonho, que ele fosse assim, um gestor executivo do Botafogo, acho que mais que técnico, sabe? Assim, um cara, um diretor executivo, até integração base profissional. Mas sonhos de uma noite de verão. Fechado. O próximo, Bernardo Rodrigo Medina, tendo a ver com o Luiz Castro, e sobre você falou ser campeão em 2023. Cara, eu não passo pano. Não passa pano? Rapaz. Seguimos aqui. Próximo aqui, Rodrigo Medina. Não passo pano. Fala lá daqui. Oi. Saiu o áudio. É daquele que mudava de um. Isso. Famoso. Não passo pano. Famoso. Não passo pano. E por último. Passo pano. Passa pano? Você passa pano para a contratação de Keisuke Honda? Passo pelo contexto, porque uma galera foi lá receber ele. Eu acho que quando você está muito carente, eu acho assim, você entende, entendeu? A gente estava assim, a gente não tinha nada. Nada. E ali o Honda, assim, eu vi o Honda jogar bola, no Milan, ele jogou bola no Milan. Entendeu? O Honda não era um jogador horroroso, nada disso, longe disso. Mas o Honda que veio para o Botafogo, agora, você tem que entender o contexto, o que ele esperava e chegou aqui, o cenário. Será que contaram para ele como seria? Ele tinha capacidade e tal. Se provou uma contratação terrível. Mas, à época, eu passo o pano, porque você não tinha nada. Você era um deserto, né, de jogadores. E acho que uma contratação que se mostrou equivocada, mas eu passo o pano no momento da contratação. No momento da contratação, a expectativa queria gerar aquela esperança de pegar mercado, né, do mercado asiático, tudo, que o Honda é ídolo. Ainda é ídolo lá, não é um jogador, sabe? Parece que a gente contratou um cara que era um nada. Tem até um amigo, o Beck, tinha uma almofadinha do Honda até um tempo atrás, daquela almofada. Verdade. O primeiro que você não passou pano aqui, vou até te repetir um nome aqui. Você não passou pano, Rodrigo. Ele não é ídolo do Botafogo? Dos maiores? Túlio Maravilha? Túlio Maravilha. Ele é ídolo. Não, mas a saída dele eu não passo pano, não. Não passou pano da saída de Túlio Maravilha do Botafogo? Eu não passo pano.
é um dos motivos que me faz. Tem mágoas, as mágoas da juventude, já dizia Machado de Assis, né? Uma coisa parecida, elas são, principalmente do homem imaturo. Um homem imaturo, com a necessidade de. Ainda mais eu, que sou de uma geração que a gente vem se desconstruindo, essas coisas machistão, de porra, o cara largou o Botafogo, falou que agora vai para um time grande e tal. E aquilo foi uma porrada, cara, foi uma pancada na torcida, na autoestima da torcida. E depois o Túlio volta, eu, porra, gostei quando ele voltou, é campeão do Rio São Paulo depois e tal, tem outras voltas. Mas não era mais a mesma coisa, né? Não era mais. Aquela história do cristal que se quebra, você até cola, mas não é a mesma coisa, né? Então, é um grande ídolo. Acho que o Túlio foi fundamental para formar a torcida. Hoje eu tenho zero mágoa dele, mas eu não passo pano da escolha. Acho que, inclusive, inclusive porque ele diz que se arrepende. Sim. Que foi uma escolha profissional errada. Inclusive, ficou no banco quando ficavam jogando Donizete e Mirandinha. Ele foi para o banco com o Nelson Batista na época. Foi mesmo. Aquele Corinthians do Oficial, né, que depois veio para o Botafogo. Você também não passou pano, Rodrigo Medina, para Carlos Augusto Montenegro. Por que você não passou pano para o Montenegro? Cara, pelo seguinte, eu sou muito grato ao Montenegro por várias coisas, né? Assim, a volta à sede, ele sempre foi um lutador, primeiro para o tombamento, né, do Casarão, que possibilitou uma luta que foi do Emil, né, mas que o Montenegro politicamente ali ajudou muito. Né, eu estava na Câmara dos Vereadores, na sessão, olha as coisas que ele se mete no Botafogo, na votação, que nem foi o tribunal do Dodô, o negócio do DOP lá, ali na Rua da Ajuda. E, então, assim, o Montenegro deu o título em 95, trouxe o Túlio, teve uma visão, né? Então, assim, e o Montenegro, eu não passo pano, porque, assim, ele foi um cara que, quando ele chega, até tinha não sei se foi capa da Placar ou de outra revista, mas, assim, a esperança de um novo Cartola no futebol brasileiro, de uma nova mentalidade. O Montenegro trouxe uma coisa de precisamos profissionalizar e tal. E eu não passo pano porque eu acho que ele teria capacidade de fazer muito mais do que ele fez, né? Acho ele um cara, assim, que pessoalmente, como pessoa, super gente boa, já troquei ideia, assim, na rua. É um cara que fala com todo mundo, assim, é inegável isso. Mas eu acho que depois, assim, tudo que a gente teve no Botafogo, de gestões ruins, sabe? E tomando sempre todo o cuidado, gestões ruins que eu estou falando, de má qualidade de gestão, tal. Estou acusando ninguém de nada, pelo amor de Deus. Mas, assim, ele foi ali, muito parte, aquela eminência parda, tal. Então, me parece, assim, sempre aquele cara... É que nem quando aqueles partidos políticos que estão sempre de olho, o Correios, não sei o quê. Então, ele... E certas declarações, né? Assim, sempre... Os áudios vazados que são cansativos, que, pô... vazados, né? Assim, Vazado. Nível morte do Odete Roitman Vale Tudo Reborn, né? Assim, meu Deus do céu. Pra quê? Não dá. Medina, você também não passou pano para Renate Gaúcho. Você não passa pano para Renate Gaúcho, não? Não, Renato Gaúcho é figura... Eu acho que o Renato Gaúcho, qualquer coisa que envolva ele e Botafogo, é crime de lesa pátria. Ser como treinador agora, né? Já que ele é treinador, é crime de lesa pátria. Galera que hoje em dia acha que deve esquecer as mágoas do passado. O que você já disse, mesmo? Não, nisso eu sou rancoroso, é o que eu te falei, essas mágoas antigas, assim. Também, hoje eu sou um homem mais doce, eu sou um homem mais... A idade chega, assim, né? A idade chega. A gente né? comete... Fica mais soft, né? Até comete novos erros, mas não erros demais assim. E a mágoa é uma coisa, o Paulinho da Viola diz assim, né? Você ficar remoendo mágoa faz mal. Mas o Renato não dá. Assim, até porque eu não acho ele acho ele um bom treinador, deixo claro isso, não acho que ele criou um personagem que não, eu não acho. Acho o Renato um treinador ok, mas eu acho que tem muito treinador para você tomar uma decisão que fira a instituição e que fira a alma botafoguense, entendeu? A cultura botafoguense, a alma botafoguense, preservar a história.
A gente fala tanto de que o país precisa preservar a história. Aí, na hora do time de futebol, a gente vai abrir. Então, para mim, por exemplo, tem um amigo meu que equipara o Luiz Castro a ele. Eu acho que é bem diferente. Totalmente diferente, até porque a postura que ele teve após a gente perder de 0-3, né, um jogo, e ele, participar de uma cena contra o maior rival. Uma coisa assim, um time que nunca tinha ganho da gente em final, né? Até aquela final, teve a final de 91, que é uma da Taça Rio, né? Mas assim, final de campeonato, a gente sempre ganhava e imaginava ser vencedor, e tem uma partida patética. Fez um campeonato brilhante, diga-se passagem, jogou muita bola em 92, mas teve essa atitude e outras depois, declarações, confrontando, dizendo que isso aí era... nunca houve assim, tipo, um meia-culpa, sabe? Uma coisa como o Túlio fez, entendeu? Então, hoje eu não tenho mágoa do Túlio, mas não passo pano para a saída dele. Do Renato, não passo pano jamais. Jamais, jamais, jamais. Daí, eu guardo todos no armário, tranco a chave, que nem o Ari Fontoura, o Nonô Corrêa, que trancava a geladeira na novela. Grande novela. Passava em Teresópolis, o Nonô Corrêa. Você também não passou pano para demissão de Bruno Lage? Você não passou pano para demissão do Bruno Lage? Não, porque tem ato em cartório, ela é registrada em cartório, que foi um erro. O Textor falou que foi um erro. Por mais que cada vez menos eu leve em consideração o que o John Textor fala via rede social ou imprensa e tal, não, coitados, mensageiros estão lá para dar mensagem, os nossos queridos setoristas, mas o Textor admitiu um erro. E eu acho que ali o Bruno Lage era aquele cara que você tinha que capturar. Sabe aquele, por exemplo, um cara que é pai, uma mãe que esteja aqui assistindo, que tem tua filha ou teu filho escolheu um namorado ou namorada chata. Mas você sabe que não vai durar. Tu tá olhando falando, daí vai durar o quê? 6 meses? Cara, mas vai ser bom para ela, porque é melhor que ela estava saindo demais, quero que ela termine a faculdade. Então, o Bruno Lage era esse cara. Era aquela pessoa para estar ali, ou então aquele cunhado mala, mas o cara mas pelo menos ele vai cuidar da churrasqueira. Não mexe no som, não, cunhado. Cerveja não é contigo, mas faz churrasco bem. Eu acho que se a gente continua com o Bruno Lage, sabendo de tudo que aconteceu depois e tal. E há uma grande coisa, Léo, que me deixa assim, que eu odeio a teoria da conspiração, embora eu já tenha gostado muito, e eu passei a não gostar quando eu percebi que várias delas eram falsas e que só me consumia neurônios. Porque é o seguinte, fala, um motim contra o Bruno Lage. E eu me lembro até hoje da reportagem que mostra o Bruno Lage se despedindo. Claro que os jogadores não estão dando tapa na cara dele, mas ele numa boa. E parece que o ambiente não era... Assim, ele é uma pessoa dificílima. Está mostrando agora, novamente, né? É uma pessoa difícil. Ele não facilitou nada. Eu acho que faltou inteligência emocional. Era o Tiquinho Day. Faltou, mas ele identificou coisas no time que já precisavam. Lateral direito, um jogador pelo lado de campo direito, que não seria o Segovinha. Seria o Tietê. O Tiquinho estava com problema. Exatamente. O Arthur Jorge cansou de usar o Tietê de meia esquerda e ninguém nunca falou. Acho que... Sabe agora, aquela coisa? Eu acho que o grande problema do Bruno foi que, aliás, eu entro na live do Depp transtornado, estava o Depp e o Gabiru fazendo pós-jogo, eu pedi para entrar, porque foi quando ele dá aquele chilique depois de perder para o Flamengo, põe o cargo à disposição. Eu me lembro do Roger Flores no programa falando daquele Sport TV, cara, tem que demitir esse cara agora. Tal. Eu acho assim, ele cavou a demissão, mas cabia aos gestores. Aí, como o Texas gosta de dizer que manda em tudo, e manda mesmo, em grande parte, e à época tínhamos o Mazuco, falar, não, tem que segurar. Esse cara, meu irmão, baixa a tua bolinha aí, porque parece também que no futebol que não, as crises existem, tem brigas familiares, você vai deixar de resolver? Não, resolvia. Por isso que eu não passo pano, porque o Textor admitiu o erro, e eu acho que com Lage a gente acha mais chance de ser campeão do que com as trocas que tivemos depois do Flávio e Thiago Nunes, entendeu? Só por isso, pragmatismo. E não ia ter na memória Bruno Lage e tal, idolatragem, não ia. O Bruno Lage ia ser aquele campeão tipo o Rogério Ceni foi no Flamengo, lembra? Brasileiro, que depois vai embora, tchau. Seria mais ou menos isso. Também acho. Acho que seria... Cara, concordo muito com você. Acho que ali
E eu gosto muito de uma frase do Depp que o Depp fala, ele era técnico, né? Ele era técnico de futebol. Exato. Pô, Aí a gente entrou no modo trocou o loucura, técnico de que é futebol o que o por Depp fala. Flávio. Pô, O aleatório. É por isso que eu sou contra o aleatório. É que nem agora, né? Esse dilema que todo cara. jogo... Eu não achava Desnecessário. que o A gente é Botafogo uma jogava mal, vantagem cara. enorme. É, Não, cara, não, o Botafogo... Não achava que o Não, Botafogo ele tava... faz o Sauer jogar bem, aí o Sauer é vendido. Quer dizer, também tem circunstâncias. Cara, E ele fez não teve uma influência. Fala, irmão. A virada. A virada contra o Inter, cara, o que o Botafogo fez ali no segundo tempo. Muito. Aquele foi um dos melhores jogos do Botafogo no ano. De produção ofensiva, de alternativas de jogo. A derrota pro Flamengo não achei um mau jogo do Botafogo. Não. Inclusive, o Bruno Henrique era para ter sido expulso, é quem decide o jogo, né? Dá cotoveladas. O gol dos caras impedido. O gol dos caras impedido. Participação do Bruno Henrique. Sim, mas, assim, foi um jogo ali. Não era para. E às vezes é isso, é a importância que se dá a um clássico. Por isso que eu até estava comentando contigo, né? Se a gente tivesse ganho do Flamengo no Brasileiro, talvez eles estivessem em outra situação agora e ver como dá. O plot de futebol é muito assim, né? Rapidinho. Aí ganharam da gente, do Palmeiras, e ganharam do Racing lá no final do jogo. Então, muda tudo. Então, essa demissão do Lage, para mim, foi muito errada, que ela aumentou a temperatura. Era hora de você esfriar. Irmão, você não precisa ninguém se amar aqui. Vamos chegar até o final do ano com esse cara. Ele não ia ficar, ele veio para só ficar até dezembro mesmo. E pronto, vamos ser campeão. Faltou ali liderança. Por isso que eu ali já defendia, ali assim, né, que no final do ano o Mazuco saísse junto com o Thiago Nunes. Eles foram mantidos. Foi um grande erro para mim. Porque eu acho que o Mazuco pode ser um ótimo profissional, muita gente elogia ele, mas eu acho que faltou ali uma boa condução. Por mais que o Textor atropele as coisas, eu acho que ali faltou um bom gestor, uma pessoa com a capacidade, como no Palmeiras, muita gente acredita apenas a Leila aumentar o salário do Abel, que é verdade, mas em momentos que ele está para cair, esteve para cair por pressão, não teve para cair, mas a mídia fomentou isso, com base nas opiniões dos torcedores, você tem um Anderson Barros ali apagando incêndio, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Verdade. Você falou muito bem, cara. O Mazuco ali, eu acho que é aquele jogo do Atlético Paranaense, cara. Que tá Nossa, a diferença do cara, do Alexandre Matos. O Alexandre Matos, celular, pá. E o Mazuco ali dando entrevista, né? Pensando na morte da Bezerra, porra. Cara, e depois, quando eu tenho um amigo meu, ficou revoltado, brother, com isso. Pô. E eu também, eu fui pro Galeto Sat, e eu me lembro que antes de sair do estádio, que eu só saí, acho que meia-noite do estádio, uma hora da noite. Também saí muito tarde, eu saí com meu irmão, cara, tudo apagado. E a galera na Leste começando a cantar sambinha, sabe, toda festiva. Aí um amigo meu subiu, começou a fazer um discurso. Vocês aí, nesse clima de samba da volta, e porra, a gente vai perder o campeonato hoje. Que realmente a gente ia pegar o Fortaleza com o time C, né? Porque aí o jogo foi adiado, e com isso. E o outro, Lúcio Flávio, que eu botei entre superestimados, que não sabia que podia fazer substituição, lembra? Ele não sabia quanto tempo faltava. Cara, meu Deus do céu. Foi eu que fui para a porta do estádio no dia seguinte, para ver se abriu o portão. Eu fui para a porta do estádio, cara. Ficou eu, Espanhol, um abraço para o Marcos Espanhol. Ficamos na porta do estádio, tentando ver se conseguimos entrar. Medina, o último aqui que você não passou pano, patrocínio da Casa e Vídeo. Botafogo ganhou dinheiro. Medina, você não gosta do Botafogo ganhando dinheiro, Rodrigo? Gosto, mas assim, cara, você às vezes tem que... você lá na frente, você que é um homem da publicidade, Léo, também sabe disso. Você... Gestão da marca, né, cara? Você ganha um dinheiro de curto prazo ali, você ganha aquele dinheiro para pagar um almoço, e lá na frente você perde a sua credibilidade. Então, aliás, é um sinal que vem me preocupando. Sei que o Botafogo precisa de dinheiro, mas certos patrocínios que estão surgindo também agora. Mas, assim, aquele, para mim, foi o maior, coisa mais bizarra que eu já vi, esteticamente, do ponto de vista... Eu não sei a grana que entrou, mas do ponto de vista, assim, de mensagem, né? Assim, de você, assim... foi uma coisa... Tornou a camisa do Botafogo promíscua, sabe? Assim, isso me doeu muito. Do mercado, né?
Cara, muito, muito. Uma coisa que assim, parece uma coisa assim, de um time da Série C, sabe? Fazer. É o Botafogo chegou a regatas, cara, que vivia uma situação difícil e me mostra mais assim uma incapacidade de gestão, de gerar outras receitas e de valorização da marca. E isso vai muito ao encontro do que eu falei do Bebeto quando ele assume, que é uma coisa que eu achei muito bacana no Bebeto. Ele sabia das dificuldades do Botafogo, nem todas, né, que sumiram com os HDs, por isso que eu não passei pano para aquele outro personagem, porque o antecessor do Bebeto sempre teve aí, continua aí, né, tal, e sumiram os HDs, né, todos. O Bebeto chegou no clube e não sabia o que fazer, né? Abriu uma gaveta, era um escorpião que saía. E o Bebeto deixou o Botafogo no coração, na camisa, até ter um patrocínio legal. Aí vem a Supergás Brás, depois a Liquigás, né? Postos Ali e tal. Teve, claro, com influência política para isso. O Bebeto tinha uma boa interlocução, mas assim, ele valorizou. Ele falou: para botar qualquer patrocínio que vai pagar ali uma merreca que não vai fazer diferença, eu prefiro valorizar meu programa de sócio-torcedor, que foi um grande sucesso à época, né? Foi um dos primeiros programas de sócio-torcedor, Botafogo no Coração, e que criou aquele ambiente no Caio Martins, com as modulares, com aquele espaço VIP que eles chamavam, né? Sei lá, um espaço ali no meio do campo. Meu pai até ia nos jogos lá, e quando ele ia aos jogos, eu ia lá com ele, comprando 2 espaços, mas eu ia mais com a galera na arquibancada, né? Claro. E aí, assim, é isso, cara, é você vulgarizar uma marca, você está falando, o pessoal, vou usar o termo que os novinhos entendem, né? O branding, né? A época do branding, rebranding. Isso. Então, você joga no chão, cara. Você joga no chão. Então, por exemplo, o Botafogo, quando se associa a Reebok, eu gosto mais. Cara, quando o Botafogo, o Texel faz aquela ação, né, de não manter a Volt e tal, e tem um custo isso e tudo mais e tal, porque ele entendia que não estava à altura. Então, a gente torce para que o Botafogo se equilibre de novo financeiramente, para que tenha altivez e soberania. Porque você tem que tratar essa camisa aqui com soberania, como Estado-nação. Né? Não é qualquer um que vai estampar aqui. Entendeu? Não é qualquer um. Perfeito. Ali, acho que foram muito mal mesmo ali. Tu falou muito bem, né? Tu tira um espaço que é usado institucionalmente, né? São marcas que anunciam para transformar num folheto de mercado, um espaço institucional. Não agrega valor. Não agrega valor. É só chegar lá que tá. E aí, qual é a visão que o mercado tem? Opa, o mercado sente sangue, né? Cheiro de sangue. Vamos lá, pô. Também acho, Medina. Seguindo aqui, finalizamos o passa-pano aqui, cara, polêmico, hein? Medina guardou os panos dele no armário. Passou o quê? Pano para a piscadinha do Marlon Freitas, para a contratação do Honda e para o Luiz Castro. O resto, meu irmão, tudo vai ficar com a imagem suja aqui no final. E para a gente ir para o nosso último quadro, Medina, cara, essa gravação tá rendendo, hein? Vai ser o programa mais longo da história e com um bate-papo bom, né? Chamou tagarela, deu nisso. Não, pô, bate-papo bom que é interessante. Se fosse com bate-papo ruim, aí que eu não ia gostar.